Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem nessa quarta-feira que se inicia, né? Essa manhã de quarta-feira. E vamos lá para finalizar a parte referente à produção poética, ao estilo poético, né, do nosso grande escritor João Cabral de Melo Neto, tá? Então hoje, nessa aula, de forma especial, eu termino essa parte para que vocês possam ter essa visão ampla, né, de como os autores, também outros autores, além daqueles cobrados ali, solicitados pela prova da UEM, tornaram a terceira fase realmente diferente e muito mais autônoma, né? Comparada, por exemplo, à primeira e à segunda fase do modernismo brasileiro, ok? Espero que vocês estejam gostando das minhas aulas, eu estou fazendo com muito amor, tá? E com certeza pensando muito como vocês estão recebendo esse meu conteúdo, tá? Mesmo distantes, vocês possam, gostaria que vocês tivessem certeza de que não tem um momento, né, que eu estou trabalhando, que eu estou preparando a aula para vocês, que eu não esteja pensando na forma com que vocês estão recebendo os meus conteúdos, né? Não só de literatura, mas como também os conteúdos de arte, certo? Se caso vocês também tiverem algum apontamento, quiserem também tirar alguma dúvida comigo, fiquem tranquilos, me mandem as mensagens, certo? Eu tô com muita saudade de vocês, vocês fazem muita falta na minha rotina diária, tá? Eu quero que vocês saibam que vocês moram no meu coração, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, né? Ok? Mas o importante é que todo mundo esteja seguro, esteja com saúde e que tenha muita força de vontade para poder continuar até quando Deus permitir, tudo bem? Beleza? Então vamos lá? Parte final, aula 3, né, na minha contagem, ok, gente? E nós vamos agora, então, finalizar para que na próxima aula, na semana que vem, eu comece a falar um pouquinho mais sobre a poesia concreta. Nós vimos o concretismo e o neoconcretismo nas aulas de arte, mas é claro que quando ele vem para a literatura, ele ganha uma outra formação, um novo estilo de produção artística, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês vão amar essa vertente de poesia concreta estipulada no Brasil a partir da década de 50, ok? Mas para isso, eu preciso finalizar a obra do João Cabral de Melo Neto e claro que eu inicio a minha aula de hoje trazendo para vocês as últimas características que, ao meu ver, né, também fazem jus a essa produção poética tão importante e que abre, obviamente, a terceira fase de uma maneira muito significativa, tudo bem? Então, eu disse a vocês que, nas últimas aulas, né, que ele é conhecido por ser o poeta engenheiro, né, o engenheiro da poética, o poeta construtor, por trabalhar também esse perfil neoparnasiano, novamente, aqui ganhando um redirecionamento na sua estética literária. Além disso, né, a gente consegue perceber que esse lado, né, engenharístico, esse lado racional que a sua literatura, que o seu gênero lírico ganha, também tem a ver com essas questões de eliminação de exageros e também platonicidade, que por muito tempo a literatura romântica, né, desde o começo do século XIX, né, desde da primeira geração lírica, em 1836, vem trazendo de influências para os escritores da poética, ok? Então, na verdade, um dos objetivos aqui da produção do João Cabral é realmente negar e tornar a literatura um pouco mais distante desse perfil tão idealizado e tão dramático, né, tão exagerado que o romantismo impregnou nas suas produções e também nas suas influências estéticas e literárias, tudo bem? Então, muitas vezes, para alguns críticos literários, quando você faz uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre esse escritor, tem alguns, né, estudiosos da literatura atuais e também um pouco mais antigos que veem a produção do João Cabral como uma produção poética um pouco fria, tá? Mas a gente tem que pensar que, na verdade, essa é a técnica e o estilo produzido por ele. Então, eu posso, sim, afirmar que, mesmo ela sendo um pouco mais calculista, um pouco mais pragmática, ela não deixa de ser bela. E também não deixa de fazer sentido e significado para os diversos leitores em diversas épocas. Então, ela é, sim, uma literatura que tem todo esse nível de objetividade, de racionalidade, mas que busca também atender os padrões e também as interpretações possíveis dos diversos leitores em diversos tempos, né? Então ela é considerada atemporal e é por isso que a gente tem que parar e estudar um pouquinho sobre ela aqui no terceiro ano, beleza? Certo? Então eu trago aqui para vocês
mais algumas explicações que ligam ali a esse apelido, né, recebido pelo autor ao longo da sua escrita literária, né? Eu digo lá, assim como o projeto de um engenheiro, né, essa comparação metafórica e simbólica trazida entre uma profissão e outra aparentemente muito diferentes, cada poema do João Cabral de Melo Neto, ao mesmo tempo, pode ganhar esse aspecto frio e antecipadamente calculado, para que, obviamente, né, tenha, né, essa intenção de estar sempre assentado sobre uma sólida base. Então, como eu disse para vocês na aula de ontem, né, para quem assistiu, para quem prestou atenção, espero que todos, é como se a produção poética ela precisasse ultrapassar essa ideia meramente de sublimação e de imaginação. Então, na visão, né, e nas particularidades desse escritor, literatura é muito mais do que apenas fantasia. Ela precisa ser muito bem articulada e muito bem criada para que ela realmente diga alguma coisa para os seus leitores. E por isso ela precisa ter essa base sólida, né? Essa base onde as partes, né, os versos, as palavras e os significados se relacionam estritamente com as outras partes. Então, nada é construído de qualquer forma, né? Elas precisam ser articuladas e muito bem projetadas, né? Já usando um termo ali da engenharística, né? Certo? Projetadas pelo escritor para que tenha a formação desse todo literário e desse todo artístico, né? E em segundo lugar, como eu trago aqui também no primeiro item, Cabral é um poeta engenheiro, devido também à sua poesia de cunho concretista, né? E que obviamente vai influenciar o que vai vir ao longo ali da terceira fase do modernismo. Isto é, incapaz de trabalhar apenas o vago, né? As questões imprecisas, que muitas vezes as palavras simplesmente jogadas ali no verso tendenciam a serem feitas pelo escritor. Então, na visão do autor, usar as palavras de forma concreta e de forma própria é o que transforma a sua literatura e faz com que ela tenha força e também reciprocidade, ok? E é por isso que muitas vezes, como eu comentei também um pouquinho com vocês ontem, que essa produção dele, muitas vezes, ela é correlacionada, né, ao significado que a pedra possui e também se relaciona com a sua estética. Então é muito comum você ver essa palavra pedra habitando não só dentro dos seus poemas, mas ganhando uma ressignificação e tornando, sim, a sua poética verdadeiramente pedra, né? Força, concreto, status quo. Então ela precisa realmente ter essa base de formação e essa concretude para que ela possa ter esses múltiplos significados. Então tomem bastante cuidado, porque a pedra em si ela ganha esse significado simbólico na produção e na estética, né? No estilo de construir literatura do João Cabral de Melo Neto. Como eu continuo aqui, né, no segundo item, a pedra, né, que deu nome para várias obras e também vários títulos de produções desse autor, por exemplo, Pedra do Sono, né, que é a obra considerada pela crítica literária a que abre literalmente a carreira do escritor por uma linha mais engajada, uma linha mais participante. Em 1950, ela ganha uma ressignificação a partir do momento que ela vai invadindo ali as construções poéticas. Então a pedra ela é retirada, né, do seu ambiente tradicional, do seu ambiente geográfico, e aqui dentro da literatura do João Cabral de Melo Neto, ela ganha características que vão sendo utilizadas no processo metafórico e simbólico, né? Aqui eu trago algumas para vocês. A frieza, a impessoalidade, a economia das palavras, né? Essa questão de você escolher muito bem as palavras, né? E os significados que elas podem vir a trazer para que não exija, não aconteça esses excessos, né? E essas idealizações platônicas que estão ligadas ao estilo romântico, porque aqui existe sim uma negação e uma ruptura com o estilo romântico e, consequentemente, a sua carnadura concreta, né? Então eu uso um termo que é muito próprio do próprio autor, né? Ele mesmo utiliza essa expressão carnadura concreta para mostrar que cada uma das palavras escolhidas por ele para a formação de seus poemas precisa ter essa simbologia de algo que é
próprio, que é forte, que é concreto por si só. Então, a própria palavra, dentro de um determinado contexto, ela precisa ter essa força de significado, essa força de estrutura e, consequentemente, essa força musical, né? Que também está relacionado ao seu nível fonético, ok? Daí eu digo lá, isto é, a pedra representa aqui dentro da poética cabralina o desprezo pelo vago e uma apoteose, né? Uma força, uma reviravolta da linguagem concisa e crua, né? Trabalhar a linguagem por si só, sem exageros, sem idealizações e, com certeza, focalizar nos significados que ela própria pode vir a trazer para os seus diferentes leitores, né? Dessa forma, pode-se dizer que a pedra é, de certa forma, um possível símbolo da poética cabralina e uma representação também das características presentes em seus poemas. Vamos lá ver um exemplo, né, de poema que traz essa força, essa impessoalidade, essa concretude que a pedra, de maneira simbólica, reflete e representa nos poemas cabralinos, né? Então eu trago aqui um poema muito famoso também do autor, um poema que eu gosto muito porque ele traz uma lição de vida muito forte, não? Essa reflexão existencial, essa reflexão essencial que nós precisamos ter, também é uma das marcas do João Cabral de Melo Neto quando se trata dos seus temas escolhidos, tudo bem? Então a gente consegue perceber que da simplicidade de uma ação aparentemente meramente banal, né, e corriqueira, ele consegue revelar e trazer muitos pontos interessantes não só para o nosso dia a dia, mas também para a nossa existência enquanto indivíduos pertencentes a um determinado universo e também uma determinada intimidade, tá? Então tem muito de existência através também das palavras rápidas, né, e objetivas, dinâmicas da poética do João Cabral de Melo Neto. Vamos lá para a leitura e para análise. Espero que vocês aproveitem, né, e gostem bastante desse poema que eu sou suspeita, é um dos meus favoritos também da carreira literária desse autor. Vai lá. A Educação pela Pedra. Na minha opinião, o título já traz diversas interpretações, né? O que é ser educado pela pedra? Alguém pode estar pensando aí, né? De maneira bem racional. Professora, mas como que é educação pela pedra? É pegar a pedra e simplesmente forçar a pessoa a usá-la na sua educação, no seu conhecimento? Não. Aqui, na verdade, é uma simbologia de que a pedra necessariamente são as palavras. Então, a educação feita por um aprendizado que é concreto, né, no seu dia a dia. Então, todos nós, de uma forma ou outra, acabamos utilizando a pedra de maneiras diferentes, né? Então, a pedra representa essa concretude que é vida, né? E que faz com que a gente possa correlacioná-la a diversas coisas, certo? Vamos lá, então, para a leitura da primeira estrofe. Uma pedra pela pedra, né? Então, uma pedra por si só, uma pedra por ela mesma, por lições. Então a pedra representa muitas vezes essa aspereza, essa dureza que as lições do educar, do aprender, do querer, né, nos impõem, tá? Então isso já, para mim, esse primeiro verso já tem uma multiplicidade de significados que cada um de vocês, eu imagino, vai poder interpretar de formas variadas, né? Para aprender da pedra é preciso frequentá-la, né? É preciso vivê-la muito mais do que simplesmente imaginá-la, né? Fantasiá-la. Então olha a negação também para o estilo dramático e o estilo platônico romântico. Captar sua voz inefática, sua voz verdadeira, que vem da alma, né? Que não é uma voz inventada, que não é uma voz criacional, impessoal, pela dicção, ela começa as aulas. Então, na verdade, aprendendo a falar, obviamente ela começa, aprendendo a existir, ela começa os seus ensinamentos. Então, ele está dizendo aqui que a educação pela pedra, ela inicia pelo ato de simplesmente existir. Então, a partir do momento que você tem consciência da existência de algo, consequentemente, você já começa a aprender e a depreender alguma coisa, tá? A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia,
seu adensar se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Então, o que ele está dizendo nesses próximos versos que eu acabei de ler, né? São várias significações que ele traz aqui, né, gente? Só para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia. Ele está tentando dizer, mostrar ali com algumas ações, como seria a construção, né, de um conhecimento a partir de algo que é realmente concreto. Então, a partir do momento que você tem uma lição de moral, né, que é uma lição realmente que muitas vezes ensina algo verdadeiro para você, você parte de uma resistência que muitas vezes é fria, mas que aos poucos, né, ao fluir, ao pensar, a tomar esse conhecimento para si, você vai percebendo quão importante e o quão significativo ele é para o seu conhecimento como indivíduo e como elemento pertencente a algo, né? Então, ele vai usando ali algumas comparações, algumas metáforas, né, da existência dura e concreta dessa pedra, mas que pode, obviamente, ter um significado muito particular e muito impessoal para quem analisa esse processo de conhecimento. Então, para o eu lírico, né, intimamente ligado ao João Cabral de Melo Neto, o conhecimento e o aprendizado e a educação em si, ela é feita, né, de forma fluida, de forma maleada, quando você tenta aprender alguma coisa, mas ao mesmo tempo você não consegue e tenta, né, e não desiste, certo? É feito também pela poética, que é um ato criacional. É feito pela carnadura concreta, né, pelo todo, que é concretude, não só ilusões e devaneios. Que é feita também pela economia, porque às vezes para aprender alguma coisa você não precisa de tantos ensinamentos, você precisa realmente de um único e que faça sentido, tá? E, consequentemente, do seu adensar-se, né, do seu aprofundar, que torna esse conhecimento compacto. E é isso que torna essas lições advindas da pedra, né, que simplesmente você precisa soletrar e não precisa necessariamente ter 1001 conhecimentos sobre algo, ok? Outra educação pela pedra, agora ele vem para esse caráter mais participante, né? Mais engajado, trazendo também o seu lado pernambucano, né? O seu lado nordestino, que obviamente traz as problemáticas sociais, as misérias, os processos de desumanização que todos os indivíduos, sofrendo ou não, passam uma vez ou outra na vida, né? Então, a gente percebe que nessa segunda estrofe, ele vai deixando bem claro para o leitor essa segunda fase dele, bem participante, bem engajada, né? Então vai lá. Outra educação pela pedra é no sertão. De dentro para fora e pré-didática. Então você, quando nasce no sertão, quando nasce na miséria, né? Você aprende desde menino, desde o momento do seu nascimento, a viver dessa forma e, consequentemente, já é educado, né? É educado por tudo aquilo que muitas vezes os problemas sociais trazem para você. Então, viver no sertão é uma vida pré-didática, é o começo do aprendizado, tudo bem? No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá, a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Então, quando você nasce em um lugar que é tão sofrido, né, que é tão impossível de sonhar, consequentemente, os ensinamentos que a vida te dá fazem com que você aprenda muito mais coisas do que necessariamente frequentando ali as escolas, frequentando as universidades. Então, é o aprender da existência, que todos nós, de uma forma ou outra, de forma positiva ou negativa, acabamos trazendo para a nossa essência e para aquilo que nós vamos nos tornar como indivíduos, né? Que, consequentemente, também está ligado ao nosso futuro, tá? Então, ele traz esse lado bem intimista, né? De um nordestino que teve que aprender, eu imagino, né? As duras penas de como é viver em um lugar onde as questões sociais imperam e residem na sua vida e acabam te educando também para que você possa ter força e concretude nos caminhos que ainda vai viver. Então esse é mais um exemplo, né, de uma das grandes produções do nosso João Cabral de Melo Neto. Além disso, né, é claro que eu não vou finalizar essa aula antes de mostrar para vocês e também fazer uma explicação rápida, né, sobre
uma das principais produções desse autor, como eu já comentei, que é a obra, né, o Alto, o poema em alto, né, que lembra um pouquinho também dessas formações de peça teatral, que é o Morte, Vida e Severina. Mas antes disso, né, de a gente ler também algumas partes desse poema tão famoso, que foi adaptado para várias outras formas artísticas, né, aqui no Brasil, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que essa questão do Nordeste, né, da temática vinculada ao sertão, ao nordestino, ao interior do Brasil, aos processos de marginalização da sociedade, são muito comuns em outros poemas também do João Cabral de Melo Neto. Além de falar do Nordeste, vocês também podem encontrar poemas, né, temas literários na produção desse autor que citam também a sua vida na Espanha, tá, gente? Como ele foi diplomata, ele viveu em alguns países. E entre esses países que ele viveu, a Espanha foi um dos países que ele mais tempo acabou convivendo ali, né? E por conta também da sua profissão de diplomata, tá? Então a Espanha, nas suas cores, né? Nos seus sotaques, nas suas formas de viver, nas suas alegrias, também fazem parte ali da construção temática e da construção literária desse autor. E é isso que eu coloco também no primeiro item, tá? Que eu gostaria que vocês anotassem e também ficassem bem atentos, porque às vezes pode aparecer alguma referência dessa, né, que ultrapassa os territórios nacionais. Vamos lá, então? As poesias de João Cabral de Melo Neto falam sobre o Nordeste e algumas vezes também sobre a Espanha, né, onde morou e cuja paisagem, por vezes, aproxima também essa linha nordestina, essa linha brasileira. Ele tenta correlacionar esses dois lugares, né, que foram importantes para a sua existência e também para a sua formação como escritor literário. Então ele tenta fazer essas nuances, né, entre o sertão nordestino, a sua região natural, né, a sua região de origem, e também a Espanha, que ele viveu por um tempo que trabalhou como diplomata, né, e também sobre a sua própria poesia, né, que seria a questão metapoética que nós tratamos na aula de ontem, ok? Entretanto, como eu coloco aqui no segundo ponto, divergindo-se do regionalismo crítico, como aparece em outros escritores, como por exemplo, aqueles do regionalismo de 30, né? E fazendo dos aspectos elementares, tais como a seca, a miséria, a fome, seu elemento poético capturado pela essência imaginativa do autor. Então, o que eu quis dizer com essa segunda característica que eu trago aqui para vocês? Ele é um autor, né, o João Cabral de Melo Neto, quando ele vai escrever sobre esses lugares, sobre esses problemas sociais, ele é diferente de outros autores também regionalistas, como por exemplo, né, os autores do Romance de 30, lá da segunda fase do modernismo. Ele é um autor que focalizou esses problemas sociais, essas questões problemáticas, né, a seca, a miséria, a fome, a desumanização, entre outros aspectos, mas que não ficou só no processo de crítica social, tá, gente? A gente percebe que a literatura poética dele, quando se torna uma literatura mais participante, mais engajada, ela não deixa também de ser essencialmente imaginativa, tá? Então a gente imagina que ele vai só focalizar em questões problemáticas, mas a gente tem que lembrar que ele cria toda uma situação para que esses temas mais polêmicos, né, esses temas mais opressores e, consequentemente, reais, possam ser trabalhados por ele. É o caso que vocês vão ver, por exemplo, no Morte, Vida e Severina. No Morte, Vida e Severina, já falando um pouquinho sobre a obra, né, essa obra tão importante da carreira literária do autor, vocês conseguem perceber claramente a construção de uma ideia que lembra muito uma narrativa. Então, o que o João Cabral tentou fazer, tá? Ele tentou unir essa questão poética, né? Mas, ao mesmo tempo, a história de vida desse personagem que é o Severino, certo, gente? E mostrar todas as dificuldades vividas por esse rapaz, né? Por esse jovem que busca por condições de vida melhor. Então, quem é o Severino, né, gente? O Severino é um brasileiro qualquer, tá? Que, obviamente, tem o sonho de melhorar de condição de vida. E a partir desse sonho, percebe que se ele continuar vivendo no sertão, né, no Nordeste brasileiro, né, no interior do Brasil, ele vai sucumbir, tá? Ele não vai conseguir sobreviver. Então, ele traz, né, nessa intimidade, nesse sonho,
a possibilidade de ir embora para São Paulo, tá? Que, querendo ou não, torna esse Severino um imigrante aqui dentro do Brasil. Que, querendo ou não, é uma história muito comum de muitas pessoas que, durante a década de 50 e 60, viram, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, como lugares, né, regiões do Brasil melhores para que eles pudessem subir socialmente. Mas que muitas vezes, quando eles chegaram aqui nessas regiões, eles se depararam com o preconceito, se depararam com a miséria, se depararam com os vícios, com as drogas, que muitas vezes eram coisas muito distantes deles lá no sertão do Nordeste, lá no sertão de onde eles nasceram. Tá? Então, a vida do Severino, ela é construída ao longo dessas partes, né, ao longo dessas cenas que foram construídas também pelo processo literário da obra Morte, Vida e Severino. Ela tem mais de 10 cenas, tá, gente? É um poema bem extenso, ele tem esse estilo camuniano, tá? De lembrar um pouquinho uma epopeia poética, tá, gente? Então, toma bastante cuidado para quem for ler. Imagina muitas vezes que é um poema rápido, mas não é, tá? Então, ele tem uma divisão, se eu não me engano, de 12 ou 13 cenas, 13 partes ali, que vai nesse esquema camuniano de construir a ideia, né, sobre a vida desse retirante, desse personagem que é o Severino, que na sua construção representa todos nós brasileiros. Nós somos um pouco severinos, né? E a nossa vida, querendo ou não, ela também acaba sendo severa, né, em alguns momentos. E o legal também é o nome da obra, né? Morte, Vida, Severina. Então aqui você tem uma dualidade, né? Uma antítese, morte e vida, e uma brincadeira também, uma certa ironia do próprio autor, que a gente não sabe se é a morte que é Severina, se é a vida que é Severina, ou se são ambos. Tudo bem? Então reparem que os dois elementos ali, eles ganham essa qualidade e que obviamente estão correlacionados ao nome do personagem principal, desse personagem poético, né, que aparece aqui nesse poema narrativo, nessa prosa poética, que também faz uma simbologia com o nome da obra, né? Ok? Então tem várias questões que podem ser discutidas e interpretadas ao longo dessa produção, ok? Vai lá. O poema dramático, né? Construído em formato de auto, tá? Morte, Vida e Severina, é a obra-prima do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, escrito em 1954 e 1955. Trata-se de um auto de Natal. Toda vez que a gente pensa em auto de Natal, a gente pensa em uma história que tem base religiosa, tá, gente? Ok? Mas que nesse caso ganha uma reconstrução a partir do tema regionalista, né? Do tema participante. Nele, o poeta, que nasceu no Recife, transformou em poesia visceral, né? Poesia íntima, a condição do retirante nordestino, sua morte social e sua miséria, né? Nessa tentativa de melhorar de vida, a gente tem toda essa trajetória, né, construída para que o leitor veja esses sonhos, né, que muitos severinos, muitos brasileiros tentaram, né, se disporam a tentar durante aquela época, de sair da sua cidade de origem e ir para outras regiões em busca de uma ascensão social, mas que ao mesmo tempo deram com os burros na água, né, gente? Chegaram nesse lugar e sofreram muito mais do que se tivessem tentado lutar e melhorar a sua vida na sua região natal, tudo bem? Beleza? Vamos lá para a leitura desse auto de Natal, dessa reconstrução. Aqui é a primeira capa, né, do livro Morte, Vida e Severina, tá? Representando bem claramente ali, né, com a imagem, com a ilustração do nosso Severino. E aqui eu trago para vocês algumas partes, né, as partes iniciais, introdutórias, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como ele vai construir, tá? Quem tiver curiosidade, com certeza pode pegar a obra, ela tem em PDF, né, ela tá em acervo público na internet, então vocês conseguem acessar e encontrar facilmente através do Google, beleza? Vamos lá? Então começa ali o primeiro ato, né, a primeira cena desse auto, né, que lembra também uma questão de peça teatral, né, uma certa dramaticidade. Por isso que essa peça também foi encenada, tá, gente? Ela tem uma construção poética, mas que também se remete ao gênero dramático, né, ao gênero das peças teatrais. Primeira parte, então, primeira cena, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, né? Então a gente tem a apresentação desse personagem poético que é o nosso
Severino, né? Que é uma das partes mais bonitas porque mostra bem que esse Severino representa simbolicamente todos nós, né, gente? Vamos lá. O meu nome é Severino, como não tem outro de pia, né? Não existem outro igual a mim. Existe o mesmo nome, mas a mesma pessoa não, né, gente? Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, né? Então, para eu ser reconhecido naquela sociedade, já que existiam muitos Severinos, as pessoas ali, né, de onde eu morava, do lugar onde eu vivia, deram de me chamar Severino de Maria. Eu imagino que a Maria seria a mãe do Severino. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco sobre mim. Há muitos na freguesia, né, muitos severinos que vocês podem encontrar, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, vossas senhorias, vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, tá? Então ele vai tentando se apresentar ali para os seus leitores, ok? Daí, continuando mais um trechinho, né, para que vocês possam ter esse reconhecimento da primeira cena, ele diz lá: e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Então ele traz ali essa representação dos problemas sociais, né, que invadem diferentes pessoas, todas elas sofrendo muitas vezes do mesmo mal. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, né, no destino. Há de abrandar estas pedras, suando muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza, né, tentar plantar em terra que não dá nada, né, porque o clima, a geografia também não ajuda. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passa a ser o Severino em que vossa presença emigra, né? Então ele mostra claramente que vai ser o Severino que vai tentar de uma forma ou outra se livrar dessa sina, né, de muitos severinos, de muitos nordestinos, de muitos brasileiros, tentando, né, encontrar um sonho que vai também ser a sua sina, né, que é ir para outros lugares e quem sabe melhorar e ascender socialmente, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é minha pouca e rápida análise sobre João Cabral de Melo Neto, mas de suma importância para o conteúdo do terceiro ano em relação ao modernismo. Na próxima aula, tá, gente? Literatura, semana que vem, eu vou para a poesia concreta aqui no Brasil, década de 50, ok? Um beijo e nós nos vemos agora na sexta-feira na nossa aula de arte. Até mais!